versículo 13. Nós iniciamos a semana passada uma série nova cujo título é Sal fora do saleiro. O sal fora do saleiro. E vamos ler então Mateus 5, versículo 13. Jesus, a certa altura, dizia assim: Vós sois o sal da terra. Jesus estava diante de uma multidão e a semana passada nós vimos que ele estava diante de religiosos, de pessoas, de todo o tipo de pessoas, qualquer nível de sociedade, e ele estava aqui a falar assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Numa outra tradução, eu gosto desta que eu vou ler para vocês, diz assim: Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Como restaurar o sabor ao sal que é insípido? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus encontrou uma sociedade insípida. E os dias de hoje é igual. Nós vivemos numa sociedade insípida, sem sabor. E ele encontrou esta insipidez no meio religioso, e infelizmente hoje a religião, seja ela que for, e agora falando até mesmo do cristianismo, o cristianismo não é uma religião que foi fundada por Jesus. Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo foi fundado por um imperador romano, Constantino. Ele sim fundou o cristianismo. E acerca desse tema, ao longo dos séculos, todas as pessoas que se assumem como cristãos estão dentro deste pacote que a sociedade chama de cristianismo. Mas o próprio cristianismo está insípido. Não só os católicos, mas também as próprias igrejas ditas evangélicas, onde nós, por assim, para as pessoas poderem entender, estaremos todos incluídos nesse pacote, se quisermos pôr um rótulo. Mas eu quero dizer a vocês que eu quero fugir de qualquer pacote. Nós, na verdade, o que eu quero é que esta igreja siga a Jesus Cristo, siga o Evangelho e não o cristianismo, porque o cristianismo está insípido. Estamos que nem pedras de sal, que perderam o sabor que salga a vida. E Jesus encontra isso, e ele está a tentar, digamos assim, encorajar com esta pregação que ele deu e que foi registado por Mateus, e não só por Mateus, mas também nos outros evangelhos, Lucas, Marcos, mas ele está a tentar motivar as pessoas e está a dizer assim: vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, mas vocês não podem ser insípidos. E se vocês permitirem, eu posso transformar todo este sal em sal que dê sabor. Sabor à vida. A vida sem este sal fica insípida, fica chata, fica amarga. A vida, sem este sabor deste sal que Deus quer dar à humanidade, a vida é uma coisa muito chata. Se nós pensarmos bem, é tudo muito chato. Porque acordamos, não é? Com o tal despertador, já o despertador já é chato. E depois vamos trabalhar, é uma labuta todos os dias. Depois chegamos a casa, vimos cansados. E às vezes em casa chegamos a casa e se for casos de haver instabilidade familiar, ainda mais outra luta. E vivemos ano após ano, mês após mês, nesta luta, nesta dificuldade. E se faltar sabor à vida, esta vida é mesmo amarga. É terrível. E Jesus quer dar sabor
à vida humana. Na verdade, Jesus quer transformar-nos, todos nós, em sal com sabor, com conteúdo de gosto para o desgosto da vida. Jesus quer nos transformar para que nós sejamos o paladar de Deus neste mundo. Neste mundo. Glória a Deus. Eu estou apenas a recapitular aquilo que nós vimos na semana passada. Agora, uma outra coisa importante que eu queria aqui realçar é o seguinte. O sal, ele só é efetivo se ele cumprir estes 4 objetivos. Primeiro, o sal para salgar a comida. Falando agora de comida, isto é uma metáfora, não é? E eu gosto muito de cozinhar, eu por acaso gosto imenso de cozinhar. Não sou lá grande expert, mas aquilo que eu sei fazer, sei fazer. E claro, o sal está presente em todas as comidas que se confecciona. Na verdade, é o único ingrediente, digamos assim, que está presente em todo tipo de comida. É o sal. E o sal só é efetivo cumprindo estes 4 aspectos. Primeiro, tem que sair do saleiro. Se ele não sai do saleiro, ele não pode salgar nada. Segundo, ele tem que se dissolver. O sal precisa de se dissolver. Senão não vai cumprir a missão dele. Terceiro, o sal só funciona se ele trabalhar em grupo. O que é que eu quero dizer? Uma pedrinha de sal só não é suficiente para salgar a comida, para dar sabor à comida. Então, Jesus disse a nós todos, vós sois o sal, plural, vós sois o sal da terra. Uma pessoa sozinha não vai conseguir mudar nada, mas todos juntos, com o sabor e o paladar de Deus no nosso coração, nós podemos juntos salgar esta terra, salgar a vida que nos rodeia, salgar a vida que está próximo de nós. Aleluia! Isto é muito importante, porque às vezes há pessoas que pensam que são os únicos que são chamados, os únicos que têm assim uma luz e que eles sozinhos vão mudar o mundo. Ninguém muda o mundo sozinho, ninguém muda nada sozinho, nem sequer em casa se muda nada sozinho. Nós precisamos todos uns dos outros. Daí que o sal precisa de... As pedrinhas de sal têm que estar todas juntinhas e por último, e agora esta também é muito importante, o quarto ponto acerca da eficácia do sal é que nós não podemos colocar sal em excesso. Porque o sal em excesso é intragável. E nós vamos ver ao longo desta série, isto é uma série sobre este tema, usando esta metáfora do sal, porque Jesus usou esta metáfora, nós vamos ver ao longo desta série que o excesso de sal também é muito prejudicial. E hoje nós estamos a assistir a um excesso de sal, e eu chamo o excesso ao fanatismo. Os grupos religiosos e também o chamado cristianismo está cada vez mais fanatizado. E o fanatismo, em nome de Deus, está a matar a sociedade. Está a trazer vergonha ao próprio nome de Deus, porque Deus não é assim. Como essa gente age, como essa gente pensa, como essa gente fala. Deus não é assim. Mas porque as pessoas não leem a Bíblia, o que é que acontece? Vão a dar ouvidos a esse pessoal fanático, que em nome de Deus dizem coisas, e eles acham que Deus é assim. Só que eles dizem assim, se Deus é assim, eu não quero esse Deus. Porquê? É como a comida, se a comida estiver extremamente salgada, eu não quero essa comida. Eu rejeito essa comida. Quem é que gosta aqui de comida salgada? Ninguém. Nem as crianças. Então, sal em excesso, fanatismo, é algo que está hoje a matar a nossa sociedade. Cada vez mais e mais, os discursos, até a nível de política e tudo, cada vez está mais polarizado. As pessoas se ofendem, se atacam uns aos outros. O ódio está instalado.
está instalado nesta sociedade. E o ódio é também, poderíamos dizer, sal que estraga, tira o sabor à vida. Tira o sabor à vida. Hoje, nesta lição, e o título 2 da lição 2 desta série Sal Fora do Saleiro, o título 2 é Sal que se dissolve. Como é que nós podemos ser sal que dê sabor? Que nós possamos nos dissolver nesta sociedade para dar sabor, começando aonde? Olha, começando na nossa própria casa. Às vezes eu vejo pessoas que querem salvar o mundo todo, mas não conseguem nem salvar a casa deles. Primeiro está a nossa casa. Dar sabor à nossa família. Dar sabor àqueles que são próximos. E nós precisamos de aprender a nos dissolver para que este sabor de Deus seja uma realidade nesta sociedade. Então, eu quero-vos mostrar uma das formas que para mim é das mais difíceis, mas se nós nos dissolvermos nesta fórmula, nós vamos ver resultados absolutamente fantásticos ao nosso redor. Vamos dar sabor à vida. Vamos ver aí Mateus capítulo 5, também neste capítulo, porque Jesus está a falar acerca de vós sois o sal da terra, e mais à frente neste discurso, porque isto é uma conversa que Jesus está a ter, e chega aqui assim ao versículo 43, e Jesus diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus está a dizer assim, olha, a tradição é assim, tu amas aqueles que te amam a ti, e aqueles que não te amam, tu vais também odiá-los, vais combatê-los, vais aborrecer o teu inimigo. E isto é o que está instalado, isto é o que vocês aprenderam, isto é o que o mundo vos ensina. Ouviste isto? Ouviste que vos foi dito? Ouviste que vos foi ensinado? Ah, sim, sim, sim. Olha o que Jesus diz agora, versículo 44, diz assim: eu, porém, vos digo. Quem é que diz isso agora? Jesus. Eu, porém, vos digo, digam todos comigo, amai os vossos inimigos. Amai o quê? Os vossos inimigos. Há aqui alguém que tem pelo menos algum inimigo? Assim, alguém tem? Eu não, ainda bem, graças a Deus. Amai os vossos inimigos. Há pessoas que só não nos matam porque parece mal. Mas que têm vontade, têm. Amai os vossos inimigos. Agora veja, bendizei, fala bem, os que vos maldizem. Se nós ouvirmos pessoas a falar mal de nós, qual é a nossa primeira reação? É falar mal deles. É tirar o mesmo tipo de pedra. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos... Ai, não, pastor. É assim que o sal se dissolve. Como é que o sal se dissolve? Fazendo bem àqueles que nos odeiam. Diga comigo. Ai, ai, ai. Eu estou na igreja errada hoje. E mais, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quem é que disse isto? Jesus. Jesus diz assim, lá no versículo 13, vós sois quem? O sal da terra. Mas se o sal for insípido, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Então como é que eu posso ser sal, mas não insípido? Sal que dê sabor. Ele começa a explicar, ele continua a falar sobre isto. O capítulo é o mesmo, a pregação é a mesma. E chega aqui e diz assim, amai os vossos inimigos. Olha aqui assim, versículo 45. Se eu fizer isto, ele ainda diz mais, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, a chuva deixa sobre justos e injustos. Irmãos, agora está frio, não é? Estamos numa vaga de frio. Este frio veio para quem? Só para quem é mau? Os outros estão todos cheios de calor. Não, toda a gente está a apanhar o mesmo frio.
Todos apanham o mesmo sol, todos apanham a mesma chuva. E é o que Jesus diz. Versículo 46. Pois ele diz assim: pois se amardes os que vos amam, qual é o prémio que vocês vão ter? Nenhum. É fácil amar quem nos ama. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que é que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E alguém diria assim: ai, pastor, mas eu não sou perfeito, por isso é que eu não consigo amar. Nós não conseguimos. Primeiro, porque não vamos conseguir na nossa força. É tão simples como isto. Nós não conseguimos fazer na nossa força. Mas Jesus diz que nada disto é impossível de ser praticado. Daí que nós precisamos, e temos vindo a aprender também noutras séries, precisamos de entender que aquele que está em Cristo, quem está em Cristo tem o Espírito de Cristo. E ao ter o Espírito de Cristo, com a ajuda do Espírito de Cristo, nós vamos conseguir cumprir estas metas que Jesus nos está a propor. Não é? Vamos conseguir. Eu tenho a certeza que nós hoje estamos muito melhores, excepto algumas recaídas que temos de vez em quando, mas estamos muito melhores que há uns anos atrás. Eu creio. Mas este é o caminho. Jesus está-nos a apontar o quê? O caminho. Esta é uma das formas de nós nos dissolvermos como sal nesta sociedade. Quando vêm contra si e querem tentar todo o mal contra si, nós precisamos de confiar em Deus, que esse mal que vem contra nós, Deus tem poder de o transformá-lo em bem, se nós nos dissolvermos desta maneira. Como é que nós respondemos ao mal que vem contra nós? Orando por essas pessoas, abençoando essas pessoas, falando bem dessas pessoas. E não prejudicar essas pessoas. Porque a tendência normal humana nossa é vingar. Nós queremos vingar. Agora veja aí o que é que Paulo fala, por exemplo, em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo 20 e 21. E ele está a lembrar esta proposta de Jesus. Então ele diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que é que nós devemos fazer quando ele tem fome? Quando um inimigo tem fome? Dá-lhe de comer. Olha para mim, irmãos, vocês acham que vocês veem isto a praticar-se isto aí no dia a dia? Vocês veem isto acontecer? Não, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe, mas é com uma granada em cima da cabeça. Olha, mata-o. Ainda bem que morre. Menos morre à fome, não chateia mais. É assim que este mundo pensa. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal. Não te deixes vencer do mal, isto é, não deixes que o mal domine as tuas decisões, não deixes que o mal, presta atenção que isto é importante, não permitas que o mal, o espírito do mal, domine as tuas decisões. Então o que é que vai dominar as minhas decisões? Vencendo a vontade de fazer o mal. Eu tenho vontade de fazer mal, mas eu vou vencer esta vontade como? Praticando o bem. Praticando o bem. Praticar o bem é o antídoto contra o espírito do mal que me quer dominar. Porque nós temos a tendência a ser dominados pelo mal. Agora isto, meu amado, só com a ajuda do Espírito de Deus. Mas não é impossível. E agora quero, para terminar, dar dois exemplos muito interessantes acerca de duas personagens que estão na Bíblia, ambos sal,
mas um insípido e outro com sabor. Hã? Salgadinho, mas não em excesso. E quem são essas personagens? Vou já adiantar. O Jonas e o Paulo. Ambos sal. Jonas insípido, que nem uma pedra. E Paulo, um sal que se derretia, que se diluía para dar sabor a todos aqueles que rodeavam a vida de Paulo. Glória a Deus. Então vamos ver o que é que nos faz insípidos e o que é que nos faz sal com sabor. Querem aprender? E porquê é que eu trouxe estas duas personagens hoje? Porque nós vamos ler que ambas as personagens tiveram um episódio muito interessante, muito idêntico. Ambos apanharam um barco, viajando num barco. Ambos apanharam uma tempestade, não é? E que perdeu-se o barco, perdeu-se e corria-se o risco de se perder as vidas todas. E vamos ver como é que cada um deles reagiu diante das mesmas circunstâncias, que é muito interessante. Então vamos abrir as Bíblias em Jonas, capítulo 1, Jonas 1. Jonas fica no Velho Testamento, quase no final. Jonas é logo a seguir ao Obadias, está a ver? Onde aquelas páginas estão mais brancas na Bíblia, é mesmo aí que fica. Jonas, capítulo 1. E vamos ver então, vou ler-vos aqui algumas passagens. E vamos ler a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, para quê? Fugir. Diga comigo, Jonas fugiu. Fugiu do quê? Fugiu de Deus, fugiu de uma instrução de Deus. E diz que Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Deus mandou-lhe para ir para Nínive, mas ele fugiu para Tarsis. E, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão. Diga comigo, Jonas desceu aos lugares do porão e deitou-se e dormia um profundo sono. Alguém poderia dizer assim: ele era um homem de fé, estava a dormir como Jesus dormiu no barquinho também. Não, Jesus não, aqui Jonas, ele se isolou. Jonas se isolou. Ele não quis saber do que estava a acontecer. Os marinheiros, toda aquela carga, todas aquelas pessoas que estavam no barco, naquele navio, estava tudo com medo. De tal maneira que diz aqui assim o versículo 6, e o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, ó dorminhoco, não é, dormente, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. É lá. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que a ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu. E agora veja a expressão dele: eu temo a Deus, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Porque sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque lhe o tinha declarado. Olhe para mim, veja só a contradição. Eu sou do Senhor, eu sou de Deus, eu acredito em Deus, mas eu estou a fugir dele. Que é o que acontece hoje a muitas pessoas
que se deveriam ser supostamente sal para dar sabor à vida, dizem que amam a Deus, dizem que confiam no Senhor, mas fazem tudo o oposto daquilo que o Senhor nos manda fazer. E isso é ser insípido. Fogem de Deus, fogem da palavra, fogem daquele que o pode salvar. Mas sabe porquê que Jonas fugiu de Deus? Eu vou aqui avançar mais para andarmos um pouco mais depressa, mas se vocês puderem ler todo este livro de Jonas em casa é muito interessante. Mas eu vou-lhe explicar porquê que Jonas fugiu de Deus. Porque Jonas não gostava do povo de Nínive. Não gostava, e Jonas sabia que se fosse lá avisá-los, em nome de Deus, que podia correr o risco de eles se arrependerem, e Jonas não queria que eles se arrependessem. Porque Jonas sabia que Deus é misericordioso, é um Deus de amor. E agora eu pergunto, aonde é que está, digamos assim, o amor de Deus no coração daquele homem? Não há. Um sal insípido, cheio de pedra, que nada mais serve a não ser para ser pisado. Tanto é que ele estava a ser pisado, porque ele foi envergonhado por aqueles homens, por aqueles marinheiros. Até tu andas a fugir de Deus. Se fosse numa linguagem de hoje assim, que cristão és tu? Então pregas tanto sobre Cristo e agora quando chega a hora do aperto tu foges? Quando Deus te manda ir para ali tu vais para lá? Então que Deus é esse que tu pregas? Que Deus é esse que tu dizes que serves? E agora veja aqui assim, que para andar mais depressa, mas vamos aqui ao capítulo 3 de Jonas, versículo 10, diz que o Jonas foi lá, e ele lá foi avisar, com muito custo. Vocês sabem que depois ele o navio, ele foi atirado de borda fora, não é? E veio um peixe grande, tomou o Jonas, ainda teve 3 dias dentro da barriga desse grande peixe, e depois diz que quando o peixe o deitou para fora, adivinha lá onde é que ele foi ter? A Nínive. É onde ele fugiu. Ai, ai. Ele lá foi a muito custo, avisou a cidade, mas você sabe o que é que aconteceu? Não é que aquela cidade toda, aquele povo todo se arrependeu mesmo? Ouviu a pregação de Jonas e o povo se arrependeu. E agora veja aqui assim o versículo 10 de capítulo 3 de Jonas. E Deus viu as obras deles, como se converteram ao seu mau caminho, e Deus, digam todos comigo, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Porque Deus disse, olha, ou vocês arrepiam um caminho, ou este povo vai ser julgado. E eles arrepiaram um caminho, e Deus já não julgou aquele povo, salvou-o. Agora veja aí capítulo 4, versículo 1 de Jonas. Digam todos comigo, mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. Como é que é possível alguém ficar ressentido com o bem dos outros? Mas você sabe que há muitos cristãos, ou pessoas que dizem que amam a Deus, que ficam que nem o Jonas também, desgostosos pelo bem dos outros, pela prosperidade dos outros. E agora deixe-me aqui abrir um leque, porque isto tem que ser falado, porque esta coisa está a ficar muito forte no mundo inteiro. Esta onda que anda por aí, de pessoas que em nome de Jesus Cristo defendem uma ideologia, e pessoas que se acham escolhidos divinamente por Deus para salvar as nações. Nós temos aqui em Portugal um homem que recentemente já disse que ele é uma escolha divina para salvar Portugal na área da política. E nós sabemos como é que ele fala acerca das etnias. Imagine que o povo de Nínive fosse uma etnia cigana.
E esse tal que se acha um escolhido de Deus e que diz que é católico e que ama a Deus e que ele é isto, é aquilo, e o Deus agora diz assim, vai lá à etnia cigana dizer a eles e pregar o evangelho para que eles se arrependam. Eu queria ver, ele fazia como o Jonas também. Ficava desgostoso, extremamente desgostoso. E agora eu pergunto, isso é ser sal que dá gosto à vida? Não. É a mesma coisa que se pedir ao presidente atual ainda dos Estados Unidos para ir ao México pregar sobre Jesus. Ele não vai falar aos mexicanos porque ele não gosta dos mexicanos. Mas ele diz-se um homem de Deus. E o mais engraçado é que há uma onda gigante, infelizmente, de pessoas cristãs, até trazem lá as faixas Jesus te ama e não sei o quê, a apoiar pessoas que nem o Jonas. Nós nunca podemos apoiar Jonas, porque o Jonas é sal insípido. É sal que não se dilui, porque já está a fazer separação. Eu sou assim, aqueles não, aqueles ali são isto, são aquilo, são aquilo outro. Nós já estamos a fazer separação e não estamos a fazer o que Jesus diz. Por exemplo, o que é que Jesus disse, lemos há pouco? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas a maior parte deste pessoal que acredita nestas ondas não dão de comer a inimigo nenhum, pelo contrário, se for preciso, ainda enterram nos meios. Então eu pergunto, onde é que está o evangelho neste discurso? Não está, não existe evangelho. E porquê é que eu estou a falar isto? Você disse, pastor, porquê é que você está a mencionar estes exemplos? A ver se conseguimos ajudar para que aqueles que realmente amam a Deus despertem. E despertem o porquê? Não para as ideologias políticas, mas nós temos que nos despertar para o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é que está certo. As ideologias neste mundo não. Mas Jesus, o Evangelho de Jesus é a única verdade. Ele é a verdade. Jesus disse assim, eu sou a verdade, eu sou o caminho que leva ao Pai. Glória a Deus. E ele ainda disse mais, eu não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Então aquilo que nós lemos há pouco em Mateus é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nós amemos os nossos inimigos, falemos bem daqueles que falam mal de nós e que nós possamos dar de comer a quem tem fome e mesmo que eles sejam todos contra nós, nós estamos aqui para nos diluirmos, para salgar o mundo. Nós estamos aqui para salgar o mundo. Salgar esta terra. E sabe, Jonas, sendo um homem livre, ele vivia como um preso, porque ele se isolava. Muitas pessoas vivem hoje livres, mas vivem como se estivessem presos. Eles vivem presos, por exemplo, à sua autoestima, que está muito em baixo. Eles vivem presos à rejeição. Eles vivem presos ao passado. Jonas não gostava dos habitantes de Nínive. E por ele não gostar dos habitantes de Nínive, ele se recusava a praticar o bem, a praticar aquilo que Deus mandou ele praticar. E meus amados, é triste porque infelizmente quem opta por este tipo de sal é um sal insípido, é um sal que não dá sabor absolutamente a nada. E agora vamos ver outro grande exemplo, este sim, vale a pena seguir, que é o de Paulo. Veja aí Atos 27, e vamos terminar com esta passagem, Atos capítulo 27. E vamos ler a partir do versículo 22. A história começa desde o versículo 1. Paulo estava preso. Ele estava preso, sim, mas ele vivia como um homem livre.
Ele não estava preso no coração dele. E vemos que este homem, sendo preso, era levado à corte italiana. Ele ia para a Itália para falar com César. Ele ia ter uma oportunidade para falar com o imperador na altura. E claro, ele ia falar de Jesus, ia falar do Evangelho a César. E ele mete-se num barco, o barco tem várias peripécias, levanta-se uma grande tempestade, ventos contrários, enfim, uma série de situações, até que todos estavam com medo e estavam todos a pensar que iam morrer. E Paulo começa a fazer algo diferente de Jonas. Enquanto Jonas se isolava e foi dormir, não quis saber, Paulo não. Olha o que é que Paulo faz, versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Olha o que é que Paulo faz. É um tipo que se integra. É um tipo que faz parte da solução e não do problema. Ele está lá preso, mas ele está lá para ajudar aquelas pessoas todas. Ele podia ter uma oportunidade assim, se isto naufragar, eu pulo do barco e fujo. Mas não, ele respeitou a vida de todas aquelas pessoas que iam na embarcação, quer havia lá mais presos, mas também havia lá pessoas livres. E ele estava lá e a primeira coisa que ele faz é dar ânimo àquele pessoal. Uma das grandes características de alguém que seja sal bom é aquela pessoa que está sempre a nos encorajar. É aquela pessoa que está sempre a levantar-nos. Levanta-te, não desanimes. As coisas vão melhorar. Tem bom ânimo. Nós precisamos de sal destes, meus amados, até principalmente nos tempos que estamos a viver hoje. Já chega aqueles que estão sempre a nos empurrar para baixo. Já chega daqueles que estão sempre a querer nos desanimar. Nós precisamos de ser, digamos assim, o ânimo daqueles que nos rodeia. Glória a Deus. E então Paulo admoesta aquele pessoal, diz: tende bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aleluia! Olha a convicção dele. Mas é contudo necessário irmos dar numa ilha. Vai acontecer isto, vamos perder o barco, mas ninguém vai morrer. Vamos todos parar a uma ilha. Versículo 27. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao barco, como de querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Olha aqui a sabedoria deste homem. Este homem, eles estavam prestes a perder os marinheiros. E ele disse assim ao centurião: não percas os marinheiros, porque se nós perdermos os marinheiros, nós que estamos aqui neste barco não sabemos manusear isto, vamos todos, então é que vamos mesmo perecer. E isto é sábio, sabe porquê? Porque apesar de nós termos a promessa de Deus estar connosco, nós não podemos invalidar a sabedoria que está no mundo. Nós precisamos de ter pessoas ao nosso lado que entendam das coisas, que nos possam ajudar, dando conselhos. E este homem não podia perder os marinheiros, porque os marinheiros eram as pessoas que sabiam manusear o barco. E versículo 32 diz: então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa. Olha aqui, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos
é que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Eu acho isto interessante, porque Paulo não só os animava, não só não quis perder aqueles que eram os sábios para tomar conta do navio naquela situação, mas Paulo também os exortava: vocês precisam de comer porque vocês estão a ficar com a vossa saúde danificada. Então Paulo estava, no fundo, a fazer ali vários tipos de papel. Por um lado, ele estava ali dizendo: eu sirvo a Deus e o Deus a quem sirvo já prometeu que nós não vamos perecer. Vamos perder a embarcação, vamos dar uma ilha, mas as vidas serão poupadas. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas também temos que pensar assim: não podemos perder a tecnologia que está ao nosso dispor. E mais, vocês têm que cuidar da vossa saúde, vocês têm que cuidar uns dos outros, vocês têm que comer, porque uma pessoa fraca, uma pessoa que não cuida da sua saúde, ela fica cada vez mais débil para enfrentar qualquer situação na vida. Qualquer situação na vida. Então Paulo tem aqui algo absolutamente incrível, de uma atitude completamente diferente de Jonas. Jonas se isolou-se de todos. Jonas por qualquer coisinha ficava ofendido. Jonas não gostava daquele povo e não queria que aquele povo fosse salvo, não queria que Deus perdoasse Nínive. Mas Paulo não, Paulo foi diferente. Paulo era uma pessoa que se dava, era uma pessoa que se integrava, era uma pessoa que não fugia, era uma pessoa que dava a cara, era uma pessoa que animava, era uma pessoa que se integrava e era uma pessoa sábia, porque ele, apesar de acreditar em Deus e ter a promessa de Deus, ele usou o conhecimento daqueles marinheiros para não perder o barco. Só perder na altura que teriam que perder, que pudessem ter, digamos assim, pé, para poder andar para a ilha onde eles foram ter, que foi a ilha de Patmos. Então, meus amados, há algo aqui que nós precisamos todos de aprender. E veja aí, 1 Coríntios 9, ainda falando de Paulo, a ilha de Malta, não é? Sim, eu enganei-me, disse Patmos, mas não, é a ilha de Malta. Patmos foi a ilha onde João escreveu o Apocalipse. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. E Paulo tem aqui uma declaração que é muito interessante. E ele dizia assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele não tinha a consciência que não conseguia salvar todos, mas salvar alguns. Este é o tipo de sal que Jesus quer. Que nós possamos nos darmos com as pessoas, mesmo com aquelas que são muito diferentes de nós, mesmo com aquelas que têm etnias que você olha e diz assim: nunca serei como aquelas pessoas. Até você pode dizer assim: eu não gosto daquela cultura, não gosto daquelas pessoas. Amados, nós não estamos aqui para dizer do que é que eu gosto ou não gosto. Nós estamos aqui para sermos sal, para dar gosto, para nos dissolvermos, para nós podermos ser o paladar de Deus neste mundo. Para quê? Para podermos salvar alguns, como o apóstolo Paulo disse. Para que alguns possam ser salvos. Sabemos que não vamos conseguir ajudar todos, mas alguns nós vamos conseguir ajudar. E essa é a vontade